respondendo. Obrigado por mais um anoitecer, mais um dia de vida. Que Deus esteja sempre do meu lado, com meus sonhos, que é o sonho de Deus, realizar os meus desejos. Que o banco também aprove os meus desejos. De ter uma vida profissional, estável, construção civil, responsabilidade, resistência, crânio facial mentalmente normal, para que eu cuide do meu serviço e dos serviços do próximo quando eu for convidada. E cumprirei meu horário de serviço, né? Social, serviços gerais, governo, ponto. Estou dentro da equipe Banespa, prestei concurso em Vilhena, Rondônia, né, para auxiliar de serviços gerais civil. Prestei concurso na INUB, São José do Rio Preto, para auxiliar de serviços gerais. Entrei no curso Banespa, São Paulo, Central de São Paulo, ouvidoria banco. A quarto Banco Central do Brasil, me aprovar verba para eu ter minha propriedade, né? Não é cargo de estagiário, porque a gente tem uma propriedade, a gente tem cargo de estagiário. Eu ter minha propriedade, dentro da minha propriedade, eu vou ser estagiário. Eu vou aprender com Deus e com os governantes do país, com as generais de todas as FAMs, de toda Tóquio, de toda Lisboa, de toda a Arábia, tem generais e professoras, né? Madre São Paquistão, de todo colégios, dentro da minha propriedade, minha casa, eu vou compreender o Brasil e o planeta. Espero que eu tenha esse luxo. Aguardando a novidade boa, né? Amém. A todas. Deixa eu ler o capítulo de Efésios. Capítulo 4. Vamos ver o que diz Epístola dos Apóstolos Paulo aos Efésios. Uma boa noite a todos os 12 apóstolos, né? São meus admiradores e meus professores, Espírito Santo. Acolhedores, 12 apóstolos são gêmeos, né? E ajuda a Deus a manter a sabedoria de todos os jovens do futuro do Brasil e de todo o mundo. Amém a todos os apóstolos. Bons sonhos para vocês e bons sonhos para mim que eu tenho que realizar, porque vocês já são ricos. Portanto, tem que sarar o organismo, a laser, ficar bonita e resistente e compreender em brasileiro, compreender toda a leitura neste versículo. E depois ser bilíngue, compreender todo o idioma, né? Que eu já cumprimento todo o país dentro do Brasil. França, Itália, Arábia, Lisboa, Austrália, Itália, país da Índia, né? São Paquistão, toda Madrid, Londres, todo Batman, Superman, toda Oceania, famílias Peixe, que cuida das nossas águas oceânicas. Eu tenho que compreender tudo isso. Amém a todas, municipais, federais e florestais. São um estudo de compreensão para todos os jovens do futuro desse Brasil. Bons estudos a todos e boa leitura. Eu vou ler o capítulo de Efésios, capítulo 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo e a paz. Amém. Eu que desejo a todo o planeta muita paz e educação e bons estudos. Amém a todos. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, um só fé, um só batismo. Uma boa noite a toda a Itália. Bom batismo e crisma. Amém a todos Deus da Itália. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outro para os profetas, e outros para evangelistas, e para outros para pastores e doutores. Parabéns a todos os envolvidos. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sorte, por boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Amém. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém, Madre. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém a todos, uma boa noite a todo o planeta, a todo o Brasil. São José do Rio Preto, cidadania, solo sagrado. Zeladora Maria, precisando dos meus serviços, estou às ordens. Boa sorte a todos meus amores. Amém. Brasil. Uma boa noite, mais um dia de vida. Nada novidade. Amém.